Boa tarde! Começando mais um CEPERJ em casa. Hoje, com um formato diferente, nós temos duas convidadas, então nós preparamos para vocês uma live muito especial com um assunto que a gente acha que vai bombar, porque é um assunto que está muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, nesse momento de isolamento social. Nós estamos usando muitas redes sociais, né? Então a gente vai bater um papo sobre isso. E aí eu já peço a vocês que estão nos assistindo que não deixem de mandar suas perguntas, contribuir aqui com a nossa live, para que fique bem rica e seja uma live muito prazerosa para todos nós. Nós temos duas convidadas mega especiais. Tá? Eu vou apresentá-las já já, mas antes eu sempre faço aqueles recados iniciais, então eu vou começar falando dos cursos gratuitos que nós estamos oferecendo pela CEPERJ, e aí a gente pede para vocês olharem, né, que é bem interessante, e também divulgarem, porque vale a pena fazer. 100% online, 100% gratuito, e você ainda ganha certificação ao final. Olha que legal, você está no isolamento e poder se capacitar, né? Poder fazer a sua formação continuada em 2 cursos. Então, a gente aqui gostaria de divulgar que nós estamos com o curso do teletrabalho ainda aberto. Nós já tivemos mais de 1.000 pessoas realizando esse curso. Começamos semana passada o curso de gestão do comportamento nas organizações. Então, também um outro curso muito interessante, aberto para vocês, e aí não é aberto só para o servidor público não, tá, pessoal? É aberto para qualquer pessoa. Então, a gente gostaria também que vocês divulgassem, e temos um serviço muito especial para os órgãos que precisam contratar pessoas e não podem fazer, nesse momento, nenhum tipo de processo seletivo, seja presencial. Então, nós estamos aqui com o nosso processo seletivo simplificado emergencial, que é 100% online. Tá? Então, eu sempre peço que vocês interessados divulguem nos seus órgãos e vocês podem buscar informações mais detalhadas no site da CEPERJ, o www.ceperjrj.gov.br. Ok? Acho que já dei os recados. E aí vamos começar já o nosso papo muito animado hoje com as duas feras da comunicação. Uma é jornalista e pesquisadora, a outra é assessora de comunicação da CEPERJ, duas mulheres lindas, cheias de conteúdo, que vai fazer essa live ficar bombada. Tá? Gente, muito prazer recebendo aqui com a gente Luana Bononi, Meneghelli Bononi, e a nossa querida Thaís Nogueira. Então, nós vamos estar juntas. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouco da trajetória profissional e dos projetos que vocês estão desenvolvendo nesse momento. Começando pela Luana. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Osana. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui. Eu já tive a oportunidade de ministrar cursos no CEPERJ sobre a questão das mídias sociais voltadas para a assessoria de imprensa. Já tive a oportunidade também de espaço com a Thaís, que é uma figura fantástica, que a gente já se afinou desde de cara, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui, contribuindo, inclusive, com esse esforço do CEPERJ de se manter como uma instituição ativa e contribuindo para a sociedade, mesmo nesse período de caos que a gente está vivendo, com todas as dificuldades e limitações. Eu acho que isso é algo digno de nota, digno de ser valorizado. Meu nome é Luana Meneghelli Bononi, eu sou jornalista também, de formação, e faço doutorado em comunicação e cultura na UFRJ, onde o nosso grupo de pesquisa se concentra no debate sobre economia política da comunicação e da informação. Então, o debate que eu pretendo trazer aqui é um pouco diferente dos cursinhos do CEPERJ, em que a gente lida muito da questão prática de como trabalhar com mídias sociais, sobre um debate mais de políticas públicas, voltadas mesmo para esse aspecto da comunicação. Queria aproveitar o espaço para divulgar o projeto que eu estou fazendo parte, que eu considero muito importante nesse período de pandemia, em que as pessoas têm passado muitas dificuldades, que é o projeto Amigos da Rua. Né? A gente tem se organizado todas as semanas, cestas básicas a famílias
que moram em uma comunidade no bairro do Andaraí, e também a gente distribui mais de uma centena, 100, 150 quentinhas com kit de higiene, água, outros produtos para a população em situação de rua no centro da cidade. Então, procura nosso Facebook aí, Amigos da Rua, aceitamos e precisamos de doação para continuar funcionando. Trabalho lindo, que eu acompanho no Facebook. Muito legal esse trabalho. Thaís, seja bem-vinda hoje, participando da nossa live. Obrigada. Fala um pouquinho do seu trabalho na CEPERJ, fala um pouquinho de você. Então, assim como a Luana, né, eu sou jornalista de formação, trabalhei como repórter durante muito tempo, passei por vários veículos, trabalhei com assessoria de imprensa em outras empresas, e há 1 ano e meio eu estou nesse desafio à frente da comunicação da CEPERJ, e eu queria agradecer muito também, aproveitar a oportunidade de estar participando dessa live, a você, Osana, que é uma parceira já de longa data, nesse grande desafio que é esse trabalho que a gente vem fazendo na CEPERJ, não só por esse projeto, mas por vários outros também. Uma grande profissional, uma grande amiga. E agradecer a Luana também por estar aqui doando o tempo dela, doando o conhecimento dela para essa troca. A Luana também é uma pessoa muito especial, uma profissional muito especial. Eu pude assistir, eu fiz, né, o curso que ela ministrou na CEPERJ de mídias digitais. Espero que em breve a gente possa ter outros cursos na área de comunicação também. Então, eu deixo aqui o convite para quem estiver assistindo a gente. Numa próxima, outros cursos, gente, que a Luana for ministrar, eu acho que vale a pena. Quem é da área, quem não é também, se quiser aprender um pouco. E, se eu tiver tempo, eu queria só deixar alguns recadinhos aqui, que tem um pouco a ver também com os meus projetos que são da área da CEPERJ. Eu queria falar um pouquinho desse projeto que é o CEPERJ em Casa, né? Eu acho que, na verdade, desde o início, quando a gente começou a pensar esse projeto, quando você me apresentou a ideia, a EGPP também, aí eu deixo meu agradecimento ao Leonardo também, Mazurana, que é o diretor da EGPP. A nossa ideia era, dentro desse isolamento social, a gente se fazer presente de alguma forma, né? E entregar um conteúdo de qualidade para os nossos alunos. E eu acho que o CEPERJ em Casa ele cumpriu muito esse papel, né? E o reflexo disso, o reflexo do seu trabalho, o reflexo de toda a equipe, e aí eu queria estender o meu agradecimento aqui também, é o resultado que a gente conseguiu alcançar, né? Hoje a gente está aí nessa última live dessa segunda etapa, e a gente teve um crescimento de 112% nas nossas redes sociais. A gente teve vídeos de lives que a gente teve um alcance de mais de 4.000 pessoas. Então, assim, eu tenho o maior prazer de entregar esses dados aqui hoje e realmente agradecer a toda a equipe, porque eu acho que é uma forma que a CEPERJ encontrou de entregar toda a qualidade do nosso trabalho e fazer isso chegar cada vez mais agradecimento da equipe de comunicação, a você, Luana, que está aqui congelou a você, Osana, por toda a parceria, por ajudar a gente nesse projeto, por ter idealizado esse projeto e proposto a gente. E também ao Reinaldo, que é o nosso presidente, Reinaldo Costa, uma pessoa que sempre me dá carta branca para tocar os meus projetos, que acredita nas ideias. E é isso. Vamos embora, vamos começar, então. Eu que agradeço a parceria, realmente é muito bom quando nós temos pessoas ao nosso lado que nos impulsionam, né? A caminhar, a encontrar novos rumos, novos caminhos, mesmo diante de toda essa situação que parecia muito caótica e ainda nos parece, né? Nós estamos encontrando um caminho para chegar até o nosso cliente, né? Até as pessoas que utilizam os serviços da CEPERJ. Então, a gente fica muito feliz que os servidores tenham essa oportunidade de manter esse contato e esse vínculo com essa grande instituição que é a Fundação CEPERJ. Aproveito para agradecer também ao presidente e ao Leonardo, nosso diretor, e a todos os outros professores que tiveram aqui doando o seu tempo, doando o seu conhecimento, para que pudesse fazer esse momento, essa parte da tarde, uma tarde prazerosa, de conhecimento, de conteúdo, mas sem perder, principalmente, esse vínculo de afetividade que nós temos com todas as pessoas, né, da Fundação. Então, muito obrigada a todas vocês, e hoje a gente vai fazer um programa também dedicado a essa causa, né, a questão das mídias sociais.
Eu, por exemplo, eu uso bastante, eu gosto de usar, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que têm restrições. E isso tudo, gente, nesse momento, entra numa grande discussão, numa grande reflexão, né? Como é que a gente pode usar melhor esses recursos e essas ferramentas? Quais os cuidados que nós precisamos ter ao usar as mídias sociais? E eu vou pedir à Luana, então, que já comece falando um pouco para a gente sobre essas ferramentas que estão disponíveis e que estão nos ajudando a sair desse isolamento sem precisar sair de casa, né? Nos mantendo conectados com as pessoas que a gente gosta, com o nosso trabalho, porque mudou a nossa forma de trabalhar, né? A gente hoje trabalha home office usando essas tecnologias, essas ferramentas. Então, Luana, querida, explica para a gente como é que a gente pode usar cada vez melhor essas ferramentas e esses recursos. Rosana, muito obrigada pela pergunta. Sim, é verdade que num período de isolamento físico, você pelo menos tem a possibilidade de contato social mediada pelas tecnologias, né? Sejam pelas redes sociais, em que as pessoas postam o que estão fazendo, o que pensam, o que gostam, interagem ali de uma maneira mais lúdica, seja com essas ferramentas de teleconferência ou de mensageria, em que, além de tudo, também permite outras situações de trabalho que talvez só as redes sociais não, né, as mídias sociais não permitissem. Mas o que eu inclusive, pedi para que o título, né, tivesse a questão do Estado, porque eu penso que a questão primordial que uma instituição pede provocar e deve provocar na administração pública é o debate mais geral sobre que tipo de plataformas são adequadas à administração pública, né? Pensando na questão da privacidade dos dados, e aí nós, indivíduos, precisamos nos preocupar também. O ideal é escolher um instrumento de videoconferência. É você conferir, e tem como conferir isso pesquisando na própria internet, se é um instrumento que pelo menos garante criptografia de ponta a ponta. Significa que a mensagem que eu envio daqui, ela vai num pacotinho que ela meio que é como se ela estivesse em código, cifrado, até ela chegar na sua tela e aí ela se reorganiza para que você receba a mensagem. Isso significa que nem, por exemplo, o próprio WhatsApp, o Telegram, possuem criptografia de ponta a ponta. Nem os próprios proprietários desses instrumentos, dessas ferramentas, podem saber qual é a mensagem. Então, isso impede possíveis vazamentos, como aconteceu recentemente com algumas outras empresas, não vou ficar aqui falando muito o nome de empresas, né? Ainda mais desejável se a gente puder valorizar aquelas ferramentas que são chamadas de código aberto ou open source. Que significa o quê? Que são ferramentas construídas coletivamente. Ou seja, eu tenho a ideia de um aplicativo, eu começo a desenhar a programação de como vai ser esse aplicativo, mas eu não ponho uma senha nessa programação que eu estou fazendo. Qualquer outra pessoa de qualquer parte do mundo que quiser mexer na programação que eu estou fazendo, mexe e vai melhorando esse sistema de maneira colaborativa, com gente do mundo inteiro ali aprimorando a linguagem da informacional, computacional, para que torne aquele aplicativo mais efetivo. Isso tem a vantagem de ser um conhecimento aberto, de ser um conhecimento que não vai gerar lucro para ninguém, mas que vai gerar um benefício para a sociedade, né? Essa é a vantagem. Mas mesmo os instrumentos privados, eu acho que essa questão principal é a preocupação com a segurança da informação. Né? E aí a gente tem uma lente sobre isso, inclusive. E do ponto de vista do Estado, para finalizar a minha resposta, também é importante ter, porque nesse período de pandemia, cresce a demanda por instrumentos que permitam essa interação aqui que nós estamos fazendo para todas as situações, para reuniões de trabalho, para aulas, para conferências, enfim, para todas as situações profissionais e educacionais possíveis. E há casos, como a jornalista canadense Naomi Klein vem denunciando, como o estado de Nova York, nos Estados Unidos, que já fez uma parceria com o Google
para garantir os processos educacionais. O problema é que tem um impacto importante na soberania, porque, afinal, o serviço de internet, diferente de outros, como no Brasil, por exemplo, o serviço de radiodifusão, de rádio e televisão, o serviço de água, o serviço de energia elétrica, são todos concessões públicas. Então, são serviços públicos que uma empresa privada pode desenvolver desde que dentro de uma regulamentação estabelecida no Estado. A internet não tem esse tipo de regulamentação. Não é considerado um serviço público ou não há nada que a defina como tal. Então, as empresas podem agir da maneira que acharem mais correto, claro, que dentro das regras do comércio, mas não dentro de uma regra estabelecida pelo Estado sobre como deveria funcionar o serviço de internet e o acesso a ele. Isso pode trazer alguns prejuízos importantes do controle, não controle talvez não é a melhor palavra, da responsabilidade do Estado sobre esses serviços, quando, por exemplo, terceiriza para uma ferramenta privada todo o serviço educacional pela situação de quarentena. Isso pode ser algo muito grave. O Estado, no Brasil, tem uma tradição até boa de poder, de ter condições de dar resposta a isso. Porque, por exemplo, para o ensino à distância, já é, em larga escala, utilizado o Moodle, que são instrumentos de propriedade do Estado. O CEDERJ utiliza o Moodle. Porque, por exemplo, quando foi necessário um aplicativo para fornecer o auxílio emergencial recentemente aprovado pela Câmara, a Receita Federal conseguiu desenvolver um aplicativo em semanas que atendeu milhões de brasileiros. Então, capacidade técnica para desenvolver soluções próprias, o Estado brasileiro tem. A questão é uma decisão administrativa de utilizar esses recursos humanos, essa capacidade técnica, para oferecer algo que resguarde nossos dados, nossa privacidade, nossa soberania, e ainda promova o desenvolvimento tecnológico, porque se isso nos desafia, isso também nos faz avançar, e eu vejo isso como um aspecto positivo. Perfeito. Luana, você traz para a gente um conceito, né, uma reflexão importante, porque muitas vezes eu acho que como a gente está num momento assim, no olho do furacão, se pega a primeira oportunidade, né, que vem, e aí, como você falou, essas empresas, né, transnacionais, mundiais, elas, de uma certa forma, saem na frente, porque são empresas que vêm há anos investindo, né, em desenvolvimento computacional, em programas, em softwares, em plataformas. Então, quando chega agora, elas estão muito bem equipadas para oferecer um serviço. Só que o que você fala, sim, e principalmente o seu final, foi o seguinte, que isso sirva para que a gente possa crescer, né, em buscar alternativas próprias, e não mergulhar de cabeça no que já tem pronto e que, de uma certa forma, pode nos custar um problema mais tarde, e você tocou na questão da soberania, né, do nosso Estado. Muito bem colocado, agradeço demais. É exatamente isso, Osana. E, na verdade, eu vou complementar com algo que eu acho que vai até levantar uma bola para a Thaís, que é o seguinte, tem essa mesma jornalista canadense, a Naomi Klein, ela faz esse debate sobre a questão do Estado de Nova York, ela fala que ela até criou um termo que chama Screen New Deal. New Deal é uma doutrina econômica que foi implementada pelos Estados Unidos há décadas atrás, né? Que significa um novo acordo econômico no mundo, etc. É como se tivesse um novo consenso, mas mediado pelas telas. Screen é tela, né? Mas mediado pelas telas. Só que, efetivamente, nesse pretenso novo acordo, esses grandes conglomerados, sim, transnacionais, né, multinacionais, que são de plataformas de internet, eles estão muito bem posicionados no mercado. E eles, sem dúvida, ganham com isso. Mas o problema é que não só lucram, o problema é que ganham em cima dos nossos dados. E isso tem sido questionado como uma ameaça às democracias. Então, por exemplo, o Parlamento Europeu e o Parlamento dos Estados Unidos já chamaram diferentes CEOs, diferentes executivos de grandes plataformas de internet, de grandes conglomerados, para explicar como funcionam os seus algoritmos. Porque isso tem a ver se o nome de um determinado, por exemplo, país
vai aparecer mais ou menos uma determinada busca sobre questões econômicas, e já há documentários sobre a influência que o roubo e o uso dos nossos dados por meio dessas plataformas de internet, por meio da instituição chamada Cambridge Analytica, pode promover nas democracias. E aí foram citados alguns casos de democracia em um documentário chamado Privacidade Hackeada, o qual eu recomendo para quem puder e tiver disponibilidade e vontade de assistir. Todas essas referências eu posso te passar depois para deixar no Facebook do CEPERJ para quem tiver interesse, Osana. Mas, muito então, legal, acho que vale a pena. Isso tem a ver com as fake news, por isso que eu falei que é a bola. Porque é a partir desses dados que são pegados de todas as reações que a gente coloca nas redes sociais, curtiu um gatinho, reclamou de uma situação, isso tudo vai sendo armazenado para dizer que tipo de informação que eu gosto, que tipo de informação que eu não gosto, e disseminar informações muitas vezes falsas que têm a ver com o que eu já acredito, e assim eu levanto a bola para a Thaís falar um pouco do problema grave também das fake news para as democracias. Então, a Thaís vai falar um pouquinho para a gente agora do fake news, que a gente está ouvindo falar bastante nas mídias, né? Está bombando esse assunto. E a Thaís vai dar uma palhinha para a gente sobre fake news. Essa questão das fake news, primeiro de tudo, a gente tem que entender que isso é um fenômeno global, né? Que é uma coisa que não se restringe ao Brasil, e que um exemplo claro disso que a gente está vivendo agora é a rede de fake news que se criou em torno da pandemia, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, informações equivocadas sobre medicamentos, informações equivocadas sobre medidas de prevenção. Então, a gente está falando aí de informações que não afetam só a economia de um país, a gente está falando de informações que afetam a vida das pessoas, saúde e tudo mais. Então, assim, só para contextualizar, tem uma pesquisa recente que saiu de uma organização mundial que trabalha no combate. Thaís, desculpa, o seu som tá fugindo. Tá fugindo? Melhorou agora? Aí, agora. Melhorou. Não. Não? Não estou ouvindo você. Está ouvindo a Thaís, Luana? Agora estou. Não, tá curtinho, mas dá para ouvir. Quer que eu repita? Eu parei? Agora ficou bom, agora ficou bom. Então, na verdade, eu estava falando o seguinte, uma organização mundial que atua no combate às fake news, divulgou uma pesquisa recente, em que a pesquisa mostrou que 110 milhões de pessoas receberam ao menos uma fake news a respeito da pandemia. Se a gente trouxer isso para o contexto do Brasil, a gente tem mais ou menos 7 em cada 10 brasileiros recebendo fake news. E, assim, a mesma pesquisa mostrou que os principais redes sociais que disseminam essas informações são o WhatsApp e o Facebook. Então, assim, se a gente parar para pensar que a maioria das pessoas utiliza essas mídias sociais como fonte de informação, a gente pode dizer que a gente tem um problema muito grave aí, né? Porque eu acho que é muito importante a gente pensar que os estados têm que realmente investir, como a Luana falou, em recurso tecnológico, em, programas que possam confrontar essas informações, né? E aí eu acho que passa por duas questões. Primeiro, eu acho que todo mundo tem que pensar em como confrontar essas informações também, seja pela imprensa, porque a gente sabe que a imprensa tem esse trabalho de buscar as fontes, de pesquisar antes de veicular qualquer notícia, ou seja, também através de várias plataformas, que se o pessoal quiser, a gente pode deixar aqui depois o site. Sites em que você já pode colocar a notícia e eles fazem esse rastreamento para te dizer se aquela notícia é uma fake news ou não, né? Porque são maneiras da gente, pelo menos, ter um pouco de cautela em relação a isso, e não receber uma informação e sair repassando, porque isso realmente tem um reflexo muito grave. E muitas vezes uma fake news, ela, quando diz respeito à índole de uma pessoa, né, uma situação de caráter e tal, isso é muito grave. Porque quando você pega e você não tenta ver se é fidedigno, se aquilo ali realmente
aconteceu, você está acabando com a imagem de uma pessoa, né? Isso é muito grave, porque daqui que você consiga desmontar todo esse processo que já foi disseminado, é muito complicado, e isso pode gravar sérios danos na vida pessoal, na vida profissional de muitas pessoas, né? Fora os adolescentes, que a gente também acompanha, que junto ao fake news também tem uma questão de bullying, né? Que se faz muito com adolescente, que é extremamente danoso e que a gente sabe as consequências de um bullying pode ocasionar numa adolescente. Então, tudo isso, né, gente, puxa um outro assunto, vai puxando coisas da internet que são inerentes ao contexto que a gente está vivendo, porque a gente utiliza muitas redes sociais, né? E hoje eu acho que não tem nem como ficar de fora, mas eu respeito quem não gosta e quem não utiliza. Só que para quem for utilizar tem que tomar alguns cuidados, né? Eu acho que tem um ponto importante aqui que vale a pena a gente destacar também, que além desses investimentos que os estados devem fazer em tecnologia, em inteligência, para poder combater as fake news, eu acho que isso passa também por um trabalho de transparência que tem que ser feito dentro dos próprios órgãos, né? Porque, por exemplo, se você tiver aí os sites das próprias instituições de saúde, os sites das prefeituras, os sites dos governos, enfim, se eles tiverem um trabalho de atualização desse site, de transparência, de informação de dados, e quando a gente fala transparência e informação, eu estou falando informação de uma forma acessível, que também não adianta você colocar esses dados de uma forma técnica que as pessoas não possam entender, né? E isso também faz parte do bom jornalismo, isso também faz parte de você ter uma preocupação com quem está recebendo essa informação do outro lado, porque eu acredito que se você oferece uma informação de qualidade com transparência, isso você já vai diminuir, né, a ação daquelas pessoas de acreditarem em qualquer informação que recebem, terem aquilo também facilitado, uma informação clara facilitada. Então, eu acho que isso é um trabalho simples, que não requer tanta tecnologia ou investimento assim, né? É só você aproveitar o site ou os canais de comunicação que você tem e investir que eles sejam atualizados com informações verdadeiras, com informações transparentes, acessíveis. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, com certeza. A Luana quer falar? Posso comentar também? Queria. Porque, primeiro, tem essa questão da consciência individual, né? Ou das práticas de cada um. Como é que você consegue desenvolver práticas que te ajudem a driblar esse chuva de fake news que a gente tem, assim, diariamente em nossas redes, não é verdade? É um negócio avassalador. Então, passa por esse tipo de prática, por procurar checar, por procurar instrumentos que te ajudem a ter confiança na informação, inclusive os próprios órgãos oficiais, as próprias informações públicas. Acho que isso exigiria também um fortalecimento da comunicação pública, algo que, no geral, a gente não trabalhou muito no histórico do Brasil e seria muito importante. Comunicação pública mesmo, não necessariamente estatal. Estatal e pública, as duas coisas, na verdade. A que é coordenada e que tem a linha editorial, que tem as informações formais do Estado, e também a comunicação pública independente, que possa dar voz a um conjunto de setores da sociedade. Mas acho que esse debate de fake news, ele precisava ser um amplo debate público, porque alguém perguntou aqui, por exemplo, nas perguntas da live, sobre alfabetização digital, como que a gente pode promover um processo de alfabetização digital. Eu penso que a gente precisa desenvolver o que poderíamos chamar de análise crítica de mídia, ou seja, você receber uma informação e conseguir perceber que ela precisa ser checada para ter veracidade, que é isso que a Thaís está falando, e a alfabetização digital em dois sentidos. De um lado, que é a questão mais técnica de como que utiliza, que eu acho que é mais natural, é mais intuitivo, porque a interface, né, a maneira como se apresentam essas ferramentas todas que a gente utiliza, você vai aprendendo com o próprio uso. Não há, talvez, a necessidade de uma alfabetização técnica de como utilizar as ferramentas. Talvez a principal preocupação é justamente uma questão ética. Quais são as práticas que eticamente deveriam ser aceitáveis, as etiquetas, vamos assim dizer, desses veículos. Isso do ponto de vista do indivíduo. Do ponto de vista do Estado, está sendo debatida uma lei sobre a questão das fake news agora no Congresso Nacional. Ela está em debate. E essa lei, o texto original dela vinha muito no sentido de punir quem distribui fake news,
que é uma linha de atuação. Entretanto, eu acredito que o principal papel do Estado seja punir quem financia fake news. Porque o que acontece? Você tem efetivamente indústrias fabricadoras de notícias falsas propositadamente, no mundo inteiro também, isso não é um fenômeno do Brasil, tá? E essas indústrias, elas têm o objetivo de, sim, influenciar a opinião das pessoas para um lado ou para outro, a depender da questão que se esteja tratando, como agora na questão da pandemia, né? As fake news, elas têm objetivo. Então, você tem... quem estuda um pouquinho isso logo percebe que tem um polo de onde partem essas notícias. E esse polo é financiado e tem muita mensagem automatizada, enviada por robôs. Então, você tem como desmontar isso também, se você desmonta o financiamento disso. Agora, a dona Flor, que é vizinha minha vizinha aqui, que mora perto de uma igreja, que frequenta, sei lá, o grupo de senhorinhas, e que distribui uma fake news inadvertidamente, porque ela não teve a sagacidade de entender que aquilo poderia ser uma notícia falsa, eu não defendo que ela seja punida. Eu não entendo que é dessa maneira que a gente vai resolver o problema das notícias falsas, né, penalizando o usuário. Eu acredito que a gente precisa intervir onde está o centro do problema, que é o financiamento dessas verdadeiras indústrias de notícias falsas. E tem toda uma intencionalidade, né? É muito mais ampla do que um simples repassar de informação, né? Que, como você falou, às vezes tem até uma certa ingenuidade do usuário em não saber a gravidade da situação e o que ele está se envolvendo, né? Por isso, tão importante a consciência, né? Deixa eu só, rapidinho, eu vou passar a palavra para você, Thaís. Eu só queria dar uma boa tarde para as pessoas que estão nos assistindo aqui, mandando um boa tarde. O Paulo é nascido, né? Está dizendo aqui que se já era bom com 2, imagine agora com 3. Tá uma beleza. A nossa querida Andréia, que é a nossa coordenadora da pós, a nossa pós não parou de funcionar utilizando plataformas gratuitas, né, para que as aulas acontecessem. Então, a gente aqui dá parabéns à Andréia, a toda a equipe da pós, aos professores que estão sustentando aí as aulas, fazendo o possível para que as aulas aconteçam com a maior qualidade, né? Eu quero também dar um oi bem legal para o Silvio, nosso professor, a Ângela Pedrinho, nossa professora, a Daniele Jimenez, Noelma, nossa querida ouvidora, funcionando a todo vapor na CEPERJ, a Solange, a Bruna, o Eduardo, nosso coordenador da EGPP, quem mais? A Paola. Tá, então é isso. Gente, muito obrigada, e também quem está participando, mas aqui não quis deixar nenhum oi, nenhum ok, sejam muito bem-vindos. Essa live é feita para todos, para que a gente possa ter esse momento de conexão, tá? Thaís, por gentileza, eu te interrompi, pode falar. Não, eu queria só que as pessoas entendessem que a Ana falou da questão dos algoritmos, é uma coisa muito importante, né? Porque a gente tem toda uma rede de algoritmos, o Facebook, principalmente, que trabalha incessantemente para que as pessoas recebam uma enxurrada de notícias sobre determinado assunto. Então, se você vai lá e você pesquisa uma coisa boba, por exemplo, um tênis, uma marca, o nome de um tênis, você vai insistentemente receber assuntos sobre notícias e propagandas. É automático. Eu já passei por isso, não é? Basta você olhar alguma coisa que começa a vir notícias, informações e propagandas. Esses são os algoritmos lá trabalhando a pleno vapor. E isso também acontece com as fake news. Você procura uma informação e você também recebe uma enxurrada de assuntos sobre determinada palavra ou determinada frase que você buscou. Só que aí entra a questão, como filtrar, né? Como fazer essa filtragem desse monte de informações que a gente recebe e procurar realmente o que de fato ali tem veracidade, né? Então, de forma simples aqui, o que eu aconselharia seria isso, as pessoas darem sempre uma checada através desses sites, através da própria imprensa, e não sair repassando, gente, porque realmente assim, a gente tem que pensar, principalmente nesse momento, não só na gente, mas no outro, né? Em quem vai receber essa informação. Muito bom.
Luana, você queria falar? Chaves, ele inclusive fala, sim, o Paulo Chaves, ele inclusive comenta aqui, né, nos comentários da live sobre o papel da imprensa tradicional, como, de certa maneira, recupera uma credibilidade nesse período que a gente está vivenciando, justamente pela falta de confiança nas informações que chegam. Entretanto, também ainda rodam muito as fake news, inclusive o questionamento também da mídia tradicional. E aí isso tem a ver com duas coisas, na minha visão. Uma coisa é o próprio funcionamento das plataformas de busca na internet, porque você pode pagar para um determinado conteúdo ficar em cima na busca, e não necessariamente isso é caracterizado como anúncio. Então, isso que a Thaís fala, você procura uma coisa e aí vem um monte de fake news sobre aquela coisa, isso provavelmente está sendo financiado, por isso que eu falei de desbaratar as redes de financiamento, porque aqui está o grosso. E o outro problema é que no Brasil a gente tem uma série de planos de telefonia em que é oferecido, eu inclusive sou cliente, muitos devem ser, você tem pacotes de dados gratuitos para uso de redes sociais. Isso que, em princípio, parece uma vantagem, porque você tem um serviço gratuito que é o uso das redes sociais, você não paga por esses dados, também é limitador do acesso a que tipo de informação você vai ter. Porque quando eu abro o meu Facebook, o meu Instagram, o meu WhatsApp, eu tenho acesso ao título da notícia. Se eu quero clicar para entrar na notícia, para ler o que está escrito, para ver se aquilo tem algum sentido, se tem algum embasamento, ou para procurar alguma agência de check-facting, né? Essas agências de checagem, ou mesmo para ir na imprensa tradicional, no site oficial do Ministério da Saúde, aí eu tenho que pagar, porque aí eu vou estar navegando na web e não mais nas redes sociais. E a grande maioria do plano dos brasileiros, nos telefones, nos smartphones, aí tem pesquisa do Comitê Gestor da Internet que mostra esses acessos, são esse tipo de plano, que, inclusive, a gente tem batalhado por isso, né? Deveria haver na regulamentação brasileira a proibição, aliás, a legislação brasileira proíbe o que se chama zero rating, que é essa tarifa zerada para determinados serviços, porque isso quebra algo que, para quem debate essa questão da internet, é muito caro, que é a neutralidade da rede. A neutralidade da rede é você ter qualquer conteúdo da internet chegando na mesma velocidade para quem quer acessar com as mesmas condições. Você não pode ter um site que abre mais rápido do que outro site porque ele paga mais para o servidor, sabe? Os dois sites abrem no mesmo tamanho, mesma velocidade, dependendo da velocidade da sua internet. Essa oferta de serviços, alguns serviços gratuitos, quebra a neutralidade da rede, o que é um problema grave, por isso que a gente está falando aqui. A pessoa quer ter acesso a outras informações, mas ela fica no acesso limitado e favorece a narrativa das fake news. Tá. Olha, eu acho que a gente está tendo tantos esclarecimentos aqui, né, gente, com relação ao uso da internet, uso das mídias sociais, e eu não sei se vocês já tiveram essa tentação, mas eu tive várias vezes e confesso que eu fiz, tá? Sabe aquela historinha de, assim, quem você vai ser em 2025, aquelas brincadeiras, aquilo tudo é para puxar nossos dados, né? Sim. E faz um mapeamento das informações. Famosos testes. E aí, o que vocês têm para dizer desse tipo de coisa que aparece? O Facebook a gente deve mesmo entrar ou tem que ter todo o cuidado? Sim, aí você vai, compartilha, seus amigos vão e colocam embaixo. Que animal você seria? Que cidade você gostaria de conhecer? E ali, ó, as empresas, os bancos de dados só pegando, sugando os nossos dados para depois distribuir esse turbilhão de informações de volta para a gente. Então, não assim, existe almoço grátis, né? Não existe mundo grátis. Vou te falar que as vozes mais radicais... aí também, né? Que foi, Luana? Porque as vozes mais radicais diriam que a gente nem deveria usar nem Facebook, nem WhatsApp, para começo de conversa. Eu sou usuária de todas essas redes, mas sim, se puder evitar
usar, participar dessas brincadeiras, dessas enquetes online, isso é, pelo menos, reduzir um pouco os danos, porque efetivamente é uma forma de ir buscando dados, é uma forma mais profunda de buscar dados, porque você tem, não sei se vocês já perceberam, quando você entra numa brincadeira como essa, você dá uma nova autorização. E quando você entra no Facebook, você dá uma autorização. Autorizo vendo minha alma e meus dados para o Facebook. Entrou, ok. Depois que você entra, quando você vai usar o BuzzFeed ou alguma outra ferramenta de testes como essa, de brincadeiras como essa, você dá uma nova autorização. Então, você dá para outra empresa outros dados que geralmente a gente nem lê, que os dados são esses, para que eles vão ser usados, como que vai ser. E, novamente, não é só o problema deles usarem os nossos dados para ganhar dinheiro em cima da gente, para comercializar os nossos dados, o que, em tese, a legislação brasileira também proíbe. É também o fato disso ter a ver com a maneira como se produz informação, e geralmente informações falsas ou distorcidas, para moldar opiniões. E eles têm quem desenvolve esse tipo de indústria tem ciência da informação de que a parte do nosso cérebro que é responsável pelas emoções é a mesma parte responsável pelas decisões. Então, o tanto que a gente se emociona quando vê, né, o tipo de reação que a gente tem quando vê esta ou aquela postagem no Facebook, vai servir de informação para formar modelos de como distribuir fake news de uma maneira mais inteligente. É mais ou menos essa a lógica do funcionamento. Então, a gente, ao fazer a brincadeira de que animal eu seria, você está alimentando exatamente essa mesma indústria. É verdade. Poxa, muito bom a gente estar conversando sobre isso, porque acho que uma grande maioria das pessoas já fizeram esse tipo de brincadeira, já participaram dessas enquetes, continuam participando, né, e a gente talvez não saiba a gravidade que está por trás de tudo isso. Então, eu quero agradecer imensamente a vocês essas contribuições. E eu acho que, assim, tem uma pergunta aqui da Andréia, ela está perguntando como utilizar as mídias sociais nas instituições de forma equilibrada, evitando excesso de postagens. É para Thaís. Eu acho que quando a gente fala em rede social institucional, é institucional que ela está perguntando? Institucional, eu acho que nas instituições. Dados, né? Não só em relação ao volume de postagens, mas principalmente no que é dito. Porque você tem que tomar cuidado que ali não é uma rede social sua, né? Ela é de uma instituição. E hoje, a rede social, para muitas pessoas, ela faz, muitas vezes, o papel do que era o site alguns anos atrás. As pessoas vão ao Instagram e ao Facebook para colher informações de cada instituição. Então, você não pode ali refletir uma opinião pessoal ou uma informação que seja uma coisa que você acredita, entendeu? Refletindo como se fosse a opinião de uma instituição. Então, assim, eu acredito que esse seja o ponto principal. Eu acho que tem que ter muita clareza, como eu disse, muita transparência. Eu acho que tem a gente que trabalha com comunicação em órgão público, por exemplo, você tem que ter uma clareza nas informações e uma preocupação de apurar realmente os fatos também, porque quem está recebendo aquilo ali, novamente, eu volto a essa questão, está recebendo aquela informação em nome de uma instituição. Então, a gente tem que estar muito claro essa responsabilidade, sabe? Então, eu acho que, Andréia, o principal é isso, entendeu? É a gente entender o lugar enquanto instituição e a responsabilidade que isso tem. Perfeito. Luana, quer complementar? Sim, porque eu acho que um desafio importante é o das respostas, porque qual que é a questão, Thaís? Quando a gente vai pensar a postagem numa rede institucional, a gente até pensa com cuidado. Não, vamos postar com esse texto, com aquele, a linguagem, a imagem, para garantir, né, princípios como impessoalidade, outros que fazem parte não só da vida administrativa, mas também da comunicação institucional da administração pública. Mas, às vezes, você faz uma postagem toda muito pensada, de cabo a rabo, aí a pessoa faz uma pergunta ou faz um comentário. E a resposta a este comentário, né, tem uma preocupação de não demorar muito, porque senão isso pode descredibilizar a sua rede. Os algoritmos gostam menos de você se você demora muito para responder. Então, tem que ter uma certa celeridade na resposta,
mas é preciso, eu acho que o desafio importante é pensar isso, como é que você também garante um determinado padrão de linguagem, do tipo de coisa que se diz nas respostas, para não se enrolar justamente nesse segundo momento. Perfeito. E aí eu aproveito para parabenizar vocês que trabalham com a comunicação, como é importante, né, essa área, para manter informadas as pessoas, para dar ânimo, porque muitas vezes as palavras que vocês passam na comunicação são palavras que nos animam a continuar nos nossos momentos difíceis. Então, a comunicação ela tem uma grandeza, uma abrangência tão grande, né? E tem que ser feita sempre com muita seriedade, com muita clareza, com muita verdade, né? Com muita ética. A gente já teve um programa aqui de ética, então a gente entende o quanto é importante ter ética na nossa comunicação, o que a gente quer vincular, principalmente quando a gente está ligado a uma instituição, como a Thaís acabou de falar, é a imagem que nós estamos passando da instituição que trabalhamos. Então, tudo isso, gente, faz esse contexto, faz essa importância da comunicação. Eu quero agradecer imensamente essas duas profissionais lindas, brilhantes naquilo que elas fazem, dizer o quanto vocês estão hoje fazendo essa live e trazendo boas informações para a gente, trazendo conteúdo que eu não sabia, eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam também, né? E como isso foi agregador para o momento que nós estamos vivendo. Nós já estamos chegando ao final da nossa live. Vocês acreditam que já se passaram 47 minutos? Né? Muito rápido. Então, eu vou deixar a palavra com a Luana e com a Thaís logo em seguida, umas palavras finais para a gente encerrar a nossa live hoje. Por favor, Luana, com você. Bom, novamente, muito obrigada, Ana, pelo convite do CEPERJ, a Thaís pela disponibilidade de estar aqui dividindo esse papo comigo, figuras que, além de eu ter tido a oportunidade de conhecer ali no ambiente do CEPERJ, são também figuras muito afetivas, muito queridas e com muitas contribuições também, com muito compromisso público, né, e que a gente vai tendo assim na ação. Algumas concepções filosóficas dizem que o que nos torna humanos é o trabalho, né, é o fato da gente realizar trabalho. E eu diria não, há também nichos da filosofia que vão dizer o seguinte: a comunicação é o que permite o ser humano ser um ser social, e inclusive para desenvolver trabalho, inclusive para conseguir passar esse acúmulo para as próximas gerações, né? Então, o que garante a nossa história, o que garante a nossa condição de humano, passa, sem dúvida, também pela comunicação, pela capacidade da gente trocar. Então, isso daqui é algo fantástico que o CEPERJ tem feito, e queria valorizar o compromisso do CEPERJ em continuar oferecendo retornos à sociedade, mesmo com todas as limitações e com todas as dificuldades que todos e todas nós estamos vivendo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Thaís? A palavra que fica para mim aqui, para essa live, é conhecimento, que eu acho que vai para além dessa questão das fake news, vai para além do nosso trabalho, é o que permeia a minha vida, é o que eu acho que faz a diferença para a gente. Eu acho que quanto mais conhecimento a gente acumula, mais a gente combate não só esse tipo de problema, como vários outros, né? E eu queria novamente aproveitar o espaço aqui, Osana, para agradecer não só esse projeto, e dizer para o pessoal que assim, essa é a última live dessa segunda etapa, e que seria muito bacana se as pessoas deixassem uma contribuição nas nossas redes sociais, sugerindo temas para próximas lives, até para a gente saber também, ter esse feedback, para que a gente possa pensar a manutenção desse projeto, né? Que deu tão certo, que é uma coisa que a gente fez com tanto carinho e que para a gente é um projeto caro, assim, porque a gente se dedicou muito a ele, né? Então, eu queria, se o pessoal puder, deixem nos comentários as contribuições de vocês, para a gente poder pensar mais lives e novos formatos, enfim. Gente, muito obrigada. Eu queria só complementar aqui com vocês, dizendo o seguinte: eu tenho recebido um carinho imenso das pessoas que estão assistindo. Muitas vezes não assistem na hora que está passando a live, mas assistem depois, porque a live fica gravada
no Facebook da CEPERJ, fica disponível lá para você assistir a hora que você quiser, né? E aí a gente sempre pede para que compartilhem também com os amigos, para que eles possam ter esse acesso. E aí os amigos estão entrando no meu Face, no inbox, ou então me mandando zap, se oferecendo para participar da live. E geralmente são pessoas que têm um conteúdo muito interessante, têm uma expertise em determinado assunto. E eu quero agradecer de coração, porque olha como é bacana, como é bonito ver esse movimento, né? Das pessoas se conectando, as pessoas... Ninguém aqui está recebendo dinheiro para vir falar na live, ninguém, estão todos vindo convidados, e aí é muito bonito ver os outros profissionais se oferecendo também para participar desse movimento. Eu fico emocionada, eu fico muito feliz, quero agradecer novamente a CEPERJ, na presença do seu diretor, na presença do nosso presidente, e a toda a diretoria da CEPERJ, a oportunidade, né? Dizer também, a gente conversou antes, né, sobre como os nossos servidores públicos, né, o servidor público do Estado trabalha muito, gente. A gente sabe que temos muitas dificuldades, nós estamos muito carentes de muitas coisas, mas a gente tem trabalhado bastante. Isso é muito bacana a gente deixar registrado aqui nessa live, né? Então, essa é uma das ofertas que a gente está fazendo, e muitos outros servidores estão fazendo outras coisas muito importantes nesse momento também. Tá? Então, eu agradeço demais a participação de todos que estiveram aqui, a vocês especialmente, minhas queridas, Thaís, uma grande parceira, Luana, eu espero te rever nos nossos cursos da CEPERJ, no segundo semestre, se Deus quiser. Temas aí para os cursos, eu acho que a gente pode, só que hoje a gente já tem alguns temas, né? Cursos novos. Novos temas, isso aí. E o mais importante também aqui é agradecer a participação dessas pessoas que estiveram com a gente durante todo esse período, pessoas queridas, pessoas que estiveram conosco aqui, ó, os também que estão participando desde a primeira live, juntinho, caminhando com a gente, dando força para o trabalho acontecer. Gente, muito obrigada. Que Deus nos ajude a passar por tudo isso com muita serenidade, com saúde, guardando a nossa família, guardando todas as pessoas que estão precisando hoje de atendimento, né? E aí a gente deixa aqui a nossa prece, a nossa oração, de forma que a gente sabe fazer. Cada um faz de um jeito, mas o mais bonito é a nossa vibe, a nossa energia de amor, de paz e de saúde para todos. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. E aí vocês podem deixar aqui na mensagem do Facebook as ideias que vocês têm para as novas lives, tá bom? Tchau, Luana. Tchau, Thaís. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada.